por mais esse domingo, pela graça e misericórdia de Deus, que nos permite estarmos juntos aqui na igreja para louvarmos e cultuarmos o nosso grandioso Deus. Louvamos ao Senhor pela vida das crianças que estão presentes aqui conosco, né? Uma bênção. Vários pais aqui, né? Tivemos um delicioso café da manhã e louvamos ao Senhor pela vida de cada um, pelas irmãs que prepararam tudo aqui, que nós possamos nos alegrar de estarmos juntos aqui. Você louve ao Senhor com todo o coração hoje, nas suas orações sinceras a Deus. Na verdade, que Ele se agrade de tudo que nós vamos fazer aqui, do nosso culto, amém? Nós vamos ter agora o tempo do prelúdio, o irmão Caio vai tocar uma música para a gente e nós vamos ter um tempo agora de oração. Medite, agradeça a Deus por esse dia e peça que Ele te ajude a louvá-lo de todo o coração hoje pela manhã. Bondoso Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, louvamos ao Senhor porque o Senhor nos trouxe até aqui, louvamos ao Senhor porque o Senhor nos preservou com saúde, dando saúde a todos nós, louvamos ao Senhor porque temos a permissão de estarmos juntos aqui outra vez, apesar de que o nosso país continua em pandemia, Senhor Deus, e nós precisamos da Tua proteção, da Tua graça, da Tua misericórdia, para nos guardar, Senhor Deus, para nos ajudar a enfrentar essas coisas como igreja. Nós louvamos ao Senhor pela Tua proteção. Tudo que venhamos a fazer aqui, Senhor Deus, agrade ao Senhor. Os nossos louvores, as nossas orações, o nosso momento de meditar na Tua Palavra, agrade ao Senhor. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, único digno de todo louvor, toda honra e toda glória. O Deus da nossa salvação, que enviou seu Filho Jesus Cristo para vir a esta terra, para morrer numa cruz pelos nossos pecados e ressuscitou, está à destra do Pai e um dia voltará para buscar a Tua igreja. E nós louvamos ao Senhor por isso, por essa esperança que hoje temos. Sim, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude a vivermos a nossa vida toda para o Teu louvor, Amém. para a Tua honra e para a Tua glória, porque o Senhor nos salvou. Nós que antes estávamos nas trevas, mas agora estamos na Tua maravilhosa luz pela obra do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós agradecemos ao Senhor por isso. Por isso queremos Te render louvor, Te agradecer por tudo isso. Muito obrigado por esse privilégio que é fazer parte da família de Deus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos cantar agora
Vamos ficar de pé, a gente vai ficar um pouco sentado, mas vamos ficar de pé e cantar o hino 385, Grande Amigo. Vamos cantar alegremente, irmãos? Salmo 127. Acho que um salmo bem propício para nós hoje, né? Comemorando o Dia dos Pais, onde nós colocamos no Senhor toda a responsabilidade, mas a responsabilidade de abençoar a nossa família. E o Salmo fala exatamente isso. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão vão trabalhar os que edificam. Se nós não depositarmos a nossa confiança nele, se nós não colocarmos no Senhor as nossas expectativas, tudo que nós passamos para a nossa família, de nada vai adiantar.
porque é Ele quem edifica a casa. Amém? Amém. Nós vamos agora cantar uma música que vai ser o nosso momento de oferta. Vamos cantar cântico Obrigado, Jesus. Nós temos tanto a agradecer, tanto a louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, no meio dessa pandemia, que o Senhor tem nos guardado. Então vamos cantar com muito entusiasmo essa música. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pela mão que está ao meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Todas as nossas, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Pedir, irmão, para alguém que possa orar pela leitura da palavra, pelas ofertas que foram depositadas aqui. Oremos. Pai, graças te damos mais uma vez por esse privilégio que o Senhor nos deu aqui nesta manhã juntos. Nós podemos nos reunir aqui como igreja do Senhor. Pai querido, nós te damos graças pelos dízimos, pelas ofertas, Deus, que foram aqui depositadas nesta manhã. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos irmãos, para que cada dia mais, Deus, nós o levantamos os nossos olhos para o Senhor e contribuímos, Deus, com todo o coração e com oferta de amor, com oferta sacrificial, Senhor. Que o Senhor tem nos dado, Deus, muitas coisas, muita coisa além daquilo que nós precisamos e merecemos. Então, Deus, nós te damos graça por isso nesta manhã. E também te agradecemos, ó Pai, pela leitura da tua preciosa palavra. Nós fizemos aqui nesta manhã. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, aquela leitura da tua palavra.
Abençoe cada um de nós que aqui estamos presentes. E ao ouvir a tua mensagem, Deus, o Senhor esteja falando através da tua palavra aos nossos corações nesta manhã. Muito obrigado, Santo Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos deu mais uma vez. Nós oramos e agradecemos tudo isso no nome santo e eterno do Senhor Jesus. Agora e sempre. Amém. Amém. Podem sentar. Irmão Daniel, nós vamos passar agora um vídeo, tá bom? Nós vamos ter um momento de oração. Depois do vídeo eu queria chamar os pais aqui na frente para a gente orar, tá bom? A gente orar por vocês, por nós. Nós vamos passar um vídeo agora. Criatividade, né? Muito bem. Quero chamar os pais aqui à frente para nós orarmos juntos. Levantem-se e possam vir aqui à frente. Vamos orar todos juntos aqui. Para cá, por favor. Em cima ali, ó. Uma irmã para orar pela gente. Irmã G, pode orar? Por favor. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos muito felizes, ó Deus, de estarmos aqui hoje e agradecer ao Senhor pelas nossas vidas e também agradecer pela vida de todos os pais que estão presentes aqui na igreja e aqueles que não puderam estar aqui, Senhor. Nós também agradecemos por eles e queremos pedir que o Senhor continue cuidando e abençoando as suas vidas para que eles continuem sendo homens fiéis ao Senhor, fiéis à sua família, educando seus filhos no seu caminho, e também aqueles que já têm um tempo de caminhada com o Senhor, poder ser exemplo para todos dessa igreja,
Vamos cantar mais uma música e nós vamos para a nossa mensagem, tá bom? Vamos ficar mais uma vez de pé, melhor para nós cantarmos. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo, anunciou o seu evangelho, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje nós podemos dizer, com a máxima certeza, que Ele vive. Nós vamos cantar. E nós cremos no amanhã, porque o Senhor está vivo e viva é a nossa esperança. Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas, o modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo
mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que eu lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. E eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. Talvez um dos maiores acontecimentos que causa mais orgulho no papai ou na mamãe é quando o filho tenta imitar ele. O pai pega o martelo, o prego e o filho faz igual, ou o pai fazendo a barba, né, como estava no vídeo ali, e o filho querendo fazer a mesma coisa, ou a mãe que troca a fralda da neném e a filha quer imitar a mesma coisa. Minha filha faz isso de vez em quando, né? Agora está uma moda de colocar o neném dentro da barriga, assim, dentro da blusa e dizer que está com o neném, né? Então, os filhos sempre estão imitando os pais. Mas a imitação, ela não tem somente o lado bom, né? De vez em quando, os filhos nos envergonham muitas vezes quando nos imitam também, né? Como aconteceu certa vez com um pai que pediu para sua filha para que ela orasse antes de uma refeição, e tinha várias visitas em casa. E ela falou, mas papai, eu não sei orar. E aí o pai dela disse, diga para o papai do céu o que você sempre ouve o papai e a mamãe falando o tempo todo. Então a filha orou, ó meu Deus, por que eu fui convidar tanta gente para casa hoje? Já pensou? Às vezes, ele falou, ora o que o papai e a mamãe sempre falam. A imitação nem sempre tem o seu lado bom, né? Mas essa é a questão. Os filhos estão sempre imitando os pais. Nós falamos isso, o irmão Valmir comentou isso na nossa reunião de sexta-feira, né? No encontro dos homens aqui. Você consegue lembrar alguma situação em que o teu filho te deixou numa situação complicada e depois você percebeu que a atitude que o seu filho teve foi semelhante muitas vezes a que você teve em outra ocasião? Qual o impacto que nós temos causado na vida dos nossos filhos? O pai cristão realmente tem a responsabilidade de formar filhos à imagem de Cristo Jesus. Nós sabemos, esse vídeo aqui é um vídeo comemorativo, mostra alguns aspectos, mas nem sempre é o ideal como nós vimos aqui. Infelizmente, famílias, existem muitas famílias desestruturadas hoje em dia, onde o ideal de Deus para a família não pode muitas vezes ser alcançado. Mas mesmo assim, Deus usa de graça
e misericórdia para com as nossas vidas. Mas o dever do pai, que tem Cristo Jesus no seu coração, é formar filhos à imagem de Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo declarou em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Assim um pai deve ser o imitador de Cristo, para que o seu filho siga os seus caminhos. É uma grande responsabilidade de levar filhos a serem imitadores de Cristo. Não é somente o que Deus requer de líderes, como por exemplo pastores, líderes da igreja, mas Deus quer isso dos pais. No Encontro de Homens, nós temos estudado o livro O Homem Nota 10, tem sido muito abençoador. Olhar para 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, onde Paulo escreve ali para Timóteo e para Tito, de como ele deveria olhar para a igreja e buscar qualidades em homens para serem líderes da igreja. Mas nós temos visto e estudado que Deus não requer isso somente dos líderes, dos pastores da igreja, mas dos homens em geral, dos pais nas famílias. As qualidades que Deus requer de seus líderes na igreja começam sempre pela família. Por isso, tudo que está escrito ali é para o homem de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, para ser um exemplo tanto na família quanto na igreja. Então, não somente os pastores, não somente os líderes, mas cada homem que é pastor da sua família, líder da sua família, que tem Cristo Jesus, deve apresentar e ser um exemplo, tanto em casa quanto na igreja. Todo pai é um pastor do rebanho que Deus deu a ele. Toda mãe tem a responsabilidade de cuidar das almas daqueles pequeninos que Deus colocou como seu rebanho ali naquele aprisco. Eu queria rapidamente destacar 3 responsabilidades essenciais. Talvez poderíamos colocar outras também, muito importantes, mas eu queria destacar 3 responsabilidades do pai que é um pastor do rebanho que Deus concedeu para ele. A primeira responsabilidade é a intercessão, a oração. Uma das primeiras grandes responsabilidades do líder espiritual é a oração. Nós podemos, abra sua Bíblia lá em Jó, o grande patriarca que é colocado ali no livro de Jó, era um pai pastor. E o primeiro capítulo do livro de Jó descreve como um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó capítulo 1, versículo 1. E a Bíblia destaca também a maneira de como Jó demonstrava sua piedade e de como ele intercedia por seus 10 filhos. Jó, capítulo 1. Verso 4 a 5. Versículo 1 fala: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele fala que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Versículo 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Assim como Jó fazia por seus filhos, todo pai, pastor, ele precisa interceder pelos seus filhos para que não caiam na armadilha do pecado. O pai intercessor, ele ergue paredes para proteger o seu filho ao redor dele,
preocupando-se com o seu bem-estar, com o seu relacionamento com o Senhor. O pai que não intercede por seus filhos está expondo eles nos perigos do pecado. Você que é pai, tem orado pelo seu filho? O filho tem visto você orar sozinho com Deus? Ou nossos filhos têm visto a gente orar nos nossos devocionais, com a nossa família, com a nossa esposa? Não estou dizendo que essas paredes de proteção é uma fórmula mágica, mas é dependência de Deus, é confiança em Deus. É como nós lemos o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Porque é na dependência de que Deus está guardando. E somente Ele agirá por nós e pelos nossos filhos. É dependência de Deus. O pai que ora continuamente pelos filhos, certamente agirá também para protegê-los contra o pecado. Como nós podemos orar pelos nossos filhos? Tem alguns exemplos aqui. Nós podemos orar pela conversão dos nossos filhos. Há um ditado que filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Nossos filhos nasceram em pecado, assim como nós nascemos em pecado. O salmista falou: em pecado me concebeu minha mãe. Romanos 3:23 fala: todos pecaram e carecem da glória de Deus e separados estão da glória de Deus. Assim como nós um dia encontramos o Senhor Jesus, nós precisamos orar constantemente pela conversão dos nossos filhos, para que eles também tenham esse mesmo encontro com o nosso Senhor e Salvador. Podemos orar pelo caráter dos nossos filhos, para que eles tenham, assim como a salvação, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Podemos orar, à medida que eles creem no Senhor Jesus, pela compreensão de quem eles são em Cristo Jesus, como filhos de Deus. Podemos orar pela carreira deles, para que, independente qual carreira eles sigam, se um advogado, se um médico, se tantas profissões, mecânico, ou de TI, ou qualquer coisa, que onde quer que eles estejam, eles sejam trabalhadores da seara do Senhor. Pelo casamento, orar para que Deus direcione nossos filhos para o cônjuge que vai compartilhar a vida com eles, para que se completem e cada um leve um ou outro mais perto para o Senhor. Precisamos orar por essas coisas. O pai, que é pastor do rebanho que Deus lhe concedeu, intercede pelos seus filhos. Mas o pai também se preocupa com o ensino dos seus filhos. E a mãe também. Porque é Dia dos Pais, então a gente está... E a responsabilidade maior, como líder da casa, é dos pais. E a segunda responsabilidade que eu queria destacar aqui é a instrução. O pai e a mãe estão sempre ensinando seus filhos pelas palavras, pelas ações, pelas atitudes, porque elas causam um impacto tremendo na vida dos filhos. Nós vimos isso no vídeo. Pai, estamos observando você. É impossível escapar do olhar dessas pequenas ovelhas que admiram tanto os seus pastores. E com certeza nós já percebemos isso, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo, que as nossas ovelhinhas estão de olho nos seus pastores. Com o tempo, os filhos vão se tornar o que os pais são. Por isso que o pai pastor tem que reconhecer que também ele é um pai professor. Em todo tempo ele está ensinando o filho.
Seja com palavras, sejam com ações, com atitudes, sempre estamos instruindo os nossos filhos. E nós precisamos vacinar eles, digamos assim, figurativamente falando, contra uma doença que se chama amnésia espiritual. O que é amnésia espiritual? É uma doença que ela aflige os filhos crentes, que onde os pais não se esforçam para transmitir a fé para a próxima geração. Como é isso? É quando a memória sobre Deus é apagada da vida de um filho por causa da negligência dos pais. E nós podemos ver essa doença atingindo uma nação inteira. Lá em Juízes capítulo 2, verso 10, que depois de Moisés, depois de Josué, veio a época dos juízes. E fala em Juízes capítulo 2, verso 10, fala: e outra geração se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Olha o perigo que se encontra de um pai, de um líder, de um pastor, que não se esforça em transmitir a fé. Isso aconteceu porque os pais que haviam experimentado os milagres de Deus lá em Êxodo, na libertação do Egito, no livramento das pragas, no sustento no deserto, tantas coisas que Deus fez, a presença constante dele no meio do povo. Esses pais não levaram a sério o conselho que foi dado por Moisés. Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 6, verso 6. Esses pais não levaram a sério essa palavra do Senhor. Por isso nós vemos em Juízes uma geração que se levantou que não conhecia o Senhor. E se você já leu Juízes, você vai ver o quão trágico é a vida daquele povo. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Até aí, isso era o que o povo deveria fazer. Isso era o que os pais, líderes das suas famílias, deveriam fazer, mas não fizeram. E por isso se levantou outra geração que não conhecia o Senhor. Conforme esses versículos, irmãos, o pai pastor vai aproveitar todas as oportunidades para ensinar aos seus filhos e os valores, os princípios bíblicos transmitidos pelo Supremo Pastor. Ele vai ensinar a palavra tanto formalmente quanto informalmente, propositalmente quanto espontaneamente, em todo lugar, em qualquer lugar, em todo tempo, o tempo todo. Isso não é fanatismo, mas é um estilo de vida exemplificado que avalia toda a vida por uma perspectiva bíblica. Salmo 78, verso 3 fala: o que ouvimos e aprendemos, e o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Nós podemos pensar em como nós podemos fazer isso. Quando seu filho peca, talvez, fazendo algo que você disse claramente para ele não fazer, você tem a oportunidade de corrigir não somente a sua ação externa, aquilo que ele fez de errado,
mas você tem a oportunidade de fazê-lo perceber e compreender o que é mais grave ainda do que aquela ação, por causa do pecado que está no coração dele. E que talvez essa desobediência que ele cometeu é a mesma desobediência que Adão e Eva cometeu lá atrás. E que Cristo veio para morrer pelos pecados, para livrar e salvar dos pecados. Cada oportunidade que você tem no seu cotidiano, você tem a oportunidade de pregar o Evangelho para o seu filho. Quando você está passeando ao ar livre, você tem a oportunidade de fazer ele olhar para a natureza e explicar quem criou a natureza. Deus. Ou talvez quando você erra com seu filho, você tem a oportunidade de ensinar que todos nós somos pecadores. Você tem a oportunidade de pedir perdão para o seu filho. Ou talvez pedir perdão para sua esposa. Ou você que é mãe pedir perdão para o seu marido. E mostrar para os filhos que nós erramos, que nós pedimos perdão, que Deus nos perdoa. Então, cada oportunidade nós temos de transmitir a fé do Senhor Jesus. Gaste tempo conversando com seu filho, brincando, trabalhando junto. Aproveite cada oportunidade para instruí-lo na palavra de Deus. Seja amigo, aprenda a ouvir, aprenda a pedir perdão quando você erra. Ao contrário da nação de Israel que não instruiu sobre o conhecimento de Deus, o pai pastor que teme a Deus, ora pelo seu filho, instrui o seu filho e faz o necessário para que esse afastamento não chegue. E a última responsabilidade é a intervenção. Muitas vezes nós precisamos agir com a correção. Eu sei que é difícil falarmos sobre essas coisas hoje em dia, né? Sobre correção, sobre a intervenção. Recentemente nós tivemos um livro de uma autora cristã que falou sobre disciplina bíblica e esse livro foi vetado, foi cortado pela justiça porque está indo contra a lei, contra, não sei, a questão, não é a lei da palmada, é outra coisa. Esse é um apelido que deram para essa lei, né? Mas, enfim, muitas coisas hoje têm surgido para ir contrário à palavra de Deus, mas nós precisamos pregar. E um pai pastor que segue a responsabilidade de orar pelos filhos, de instruir os filhos, precisa também intervir muitas vezes quando necessário. Provérbios 22:6 chama o pai a ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. E ainda quando for velho, não vai se desviar dele. Efésios 6, capítulo 4, chama os pais, pais a não provocar os filhos à ira, mas a criá-los na admoestação e na disciplina do Senhor. Assim como um pastor do rebanho vai atrás da ovelha desgarrada e muitas vezes precisa discipliná-la para que essa ovelha evite os perigos maiores longe ali das outras ovelhas. Assim como o pastor faz isso, o pai também precisa intervir, muitas vezes, na vida dos filhos, com uma disciplina equilibrada. O equilíbrio entre a instrução e a intervenção, ou seja, disciplina, ela pode ser entendida através de uma analogia. Quem contou isso foi o pastor Davi Merck, mas é interessante. A analogia é o seguinte: o pai, ele vai à frente do seu filho, como alguém com uma enxada que vai cavando uma trilha, e vai cavando, e vai cavando, e o filho vem atrás seguindo. No início, essa valeta que o pai vai cavando, ela está rasa, né? E o filho pode sair com facilidade desse trilho. E quando isso acontece, o pai que está cavando ali, ele vai colocar o seu filho, pegar ele que saiu daquela vala e colocar de volta no trilho. Com firmeza, mas com amor.
Com o passar do tempo, a valeta vai ficando cada vez mais funda. E para o filho sair, ele precisa de mais esforço. Mas se sair, o pai vai com amor, com firmeza e coloca o seu filho nos trilhos, no caminho de novo. E o pai vai cavando, vai cavando, vai cavando. Depois de certo tempo, talvez, vamos pensar e colocar uma data, com 18 anos, a trilha deve ser tão profunda que o pai vai cavando, que para o filho sair dessa trilha, dessa vala que vai sendo cavada, ele precisa de um grande esforço. Talvez chamar o corpo de bombeiros com uma escada para ele sair dessa vala que o pai vai fazendo, vai se aprofundando. É possível que saia? É possível, mas é pouco provável. Talvez ensine o caminho que o filho deve andar, para que quando ele for mais velho, ele não se desvie dele, talvez seja isso. Não é uma garantia de que o filho não saia, mas é bem difícil que saia. Se o pai foi firme no propósito de encaminhar o seu filho nos caminhos do Senhor. O pai que realmente ama o seu filho precisa intervir quando ele deixa o caminho da instrução, quando ele sai dessa vala, quando ele quer não seguir os passos do pai, mas ir por outro caminho. Provérbios 3:11 fala: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Para essa intervenção, Provérbios também recomenda o uso da vara, muitas vezes, para desviar o filho do pecado. Provérbios 13:24, o que retém a vara aborrece ao seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Não é disciplinar 5 horas da manhã, esse cedo, tá, gente? É que desde cedo, desde pequeno, corrige o seu filho, para que ele entenda o que é pecado e o que desagrada a Deus. E essa disciplina deve ser aplicada com equilíbrio, o suficiente. Não para machucar, nunca. Mas para a criança entender que o pecado dói. O pecado dói. Eu falo isso sempre para minha filha. É, né? Você está rindo, né? Ela precisa aprender que o pecado dói. Ah, tá. Que bom. E assim você ajuda o seu filho a associar essas coisas, evitando consequências piores no futuro, que vão ser proporcionadas pela própria vida. E nesse sentido, o pai e a mãe que se recusa a disciplinar o seu filho, está condenando ele à insensibilidade espiritual. É aquilo que as coisas vão acontecer e você nem sente mais. O pai pastor deve trabalhar dia e noite para erguer as paredes de proteção, através da intercessão contra a amnésia espiritual, através da instrução e contra a insensibilidade espiritual, através da disciplina. Como vimos no vídeo no começo, nós possamos sempre lembrar do tamanho do impacto que nós causamos na vida dos nossos filhos. Apesar das nossas falhas, e com certeza nós falhamos em muito, mas Deus é misericordioso. Ele pode nos dar graça de sermos pais e mães dignos de serem imitados pelos nossos filhos. Amém? Vamos orar, irmãos? Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos pais, mães, de termos filhos, uma família que louve e agrade ao Senhor. Que
Que o Senhor nos ajude como pais, pastores dos nossos lares, líderes dos nossos lares, a assumir com todo temor e alegria essa responsabilidade que o Senhor nos deu. Entendendo que o Senhor nos cobrará por causa dessa responsabilidade. E ai de nós, se negligenciarmos essa responsabilidade que o Senhor nos deu. Por isso que eu falo que o Senhor nos ajude a ter temor por essa responsabilidade, mas também alegria de sermos escolhidos pelo Senhor, de liderar as nossas famílias, para liderar as nossas famílias. Que o Senhor nos ajude, nos capacite, nos dê coragem, disposição para continuarmos, para agradarmos ao Senhor com as nossas vidas. Nos ajude a instruir, a interceder pelos nossos filhos, a intervir muitas vezes quando preciso. Que o Senhor nos ajude a ter sabedoria e equilíbrio em tudo isso. Ajuda cada pai e mãe aqui no seu lar. E que nós tenhamos famílias que louvem, agradem ao Senhor e que principalmente com as nossas vidas, atitudes, nós espalhemos o Evangelho do Senhor Jesus àqueles que nos rodeiam. É no nome de Jesus que nós agradecemos e pedimos ao Senhor. Amém.